Bom dia, paz seja convosco. Estamos hoje aqui no 20º dia dos 40 dias de milagres. Aberta a temporada de milagres na Igreja do Evangelho Quadrangular, sob a direção do nosso pastor Mário de Oliveira e pastora Bianca. E hoje, o nosso assunto, o assunto que me cabe é o Salmo 53, Salmo 5, verso 3. Salmo 5, verso 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Que coisa linda esse texto que nos dá hoje esta lição, essa vitamina de fé. O clamor da madrugada. Eu tinha um pastor, José dos Reis, eu tive um pastor, José dos Reis, e ele dizia assim: de madrugada a fila é menor. Né? Era o que nós entendíamos, né? Por isso, toda oração feita de madrugada tem a propriedade de ter uma fila menor buscando a presença de Deus. Isso é muito interessante, porque a Bíblia também fala: os que de madrugada me buscam, me acharão. E o texto aqui, essa vitamina de fé, ele começa: existe algo especial em buscar a Deus nas primeiras horas do dia. Percebe-se que Deus, ele é abençoador. A gente sabe disso todos os dias da nossa vida. Uma das características mais marcantes que eu vejo em Deus é a sua bondade. A bondade de Deus faz parte da sua natureza. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Não é isso que a Bíblia fala? Então, se nós temos necessidades, nós temos que nos colocar à disposição e buscar a Deus. Quando nós buscamos a Deus às madrugadas, nós estamos dizendo para Ele o que Mateus fala: buscai ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque você vencer uma das coisas mais fortes que há no corpo humano, que é o sono, é algo muito sério. E você vencer o sono para estar diante de Deus, isso faz toda a diferença. Eu sou casado com a pastora Lourdes e ela é uma mulher de oração e orações de madrugada. Ela não é que ela ora uma madrugada, ela ora todas as madrugadas. Ela busca a Deus em quase todas as madrugadas da semana e do mês. E quando você gasta esse tempo para buscar ao Senhor, o que acontece? Nós também somos atendidos. Olha só, nas primeiras horas do dia, o silêncio, a entrega, o foco. Né? Então você tem aquele momento de quietude você com Deus. E o Senhor já está dizendo e chamando a gente para essa oração. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Falta a nós, como povo de Deus, estou falando nós porque eu me coloco junto também, porque nós sabemos que Deus ouve orações. Nós sabemos que as orações são ouvidas pelo céu. E nós sabemos que um pedido no dia a dia, que você adia em fazer, é uma resposta adiada em receber. Todo pedido adiado, respostas adiadas. E se você sabe, e eu sei, que a oração, ela muda todo o conceito e as nossas histórias, por que que nós oramos tão pouco? Eu fui criado e formado por alguns livros que li na minha vida cristã. Um deles era Uma Vida Cheia do Espírito Santo, de Charles Finney. Esse era um homem que ele separava tempo para buscar a Deus logo de manhã. E no seu livro ele conta que ele ia para a floresta, lá onde ele buscava a Deus e Deus se manifestava a ele. No começo ele ia com certas resistências, né? Certas resistências, mas depois que ele abriu seu coração, se quebrantou, houve grandes respostas. Eu li algumas coisas sobre Jonathan Edwards, o pregador do fogo. Era um homem de orações constantes. Às vezes nós queremos grandes acontecimentos
e nós pensamos que em grandes acontecimentos nós precisamos criar boas estratégias. Estratégia é bom. E você que conhece um pouco da minha história, sabe que eu gosto de criar estratégia para a minha caminhada pela minha limitação. Como eu me considero uma pessoa limitada, eu preciso criar algumas estratégias para resolver certas situações, algumas alavancas. Mas a principal alavanca que realmente leva você a caminhos fortes é o caminho da oração. E eu entendi, certo dia, ouvindo um pregador lá de Singapura, que ele transportava a Bíblia, ele levava a Bíblia para os países da Cortina de Ferro, onde era proibida a entrada de Bíblia. E um dia ele falou com Deus, depois de 60 vezes que ele estava levando Bíblia para lá, porque entrar com Bíblia proibido em países que não aceitam é uma façanha. E ele falou assim: Deus, eu sou bom, porque eu consigo entrar nos países e trazer a Bíblia para eles. Deus falou ao coração dele com muita clareza: isso não tem nada a ver com você. Tem 1 milhão de pessoas nesse país clamando por uma Bíblia. Então, eu, por causa do clamor delas e através da atitude que você tem de ir, eu faço o caminho de te esconder. Então, a oração realmente resolve coisas. Ela muda a história, ela muda conceitos, tanto na vida de Charles Finney, como na vida de Jonas Edwards, como na minha e na sua vida. E esse livro, ele é espetacular porque ele fala, não é sobre religiosidade, mas sobre prioridade. Sabe, o que nós temos priorizado na nossa caminhada cristã? Priorizamos mais uma estratégia ou mais um agir de Deus? Nós somos crentes e nós precisamos estar em comunhão constante com o Pai. Você percebe que Adão e Eva, depois de ter comido do fruto e ter aberto os seus olhos, eles continuaram tendo relacionamento com Deus, a ponto de ensinar os seus filhos Abel e Caim a oferecer sacrifício. A ponto depois, quando vir Sete, com 130 anos veio o terceiro filho, substituto, Sete também ensinou o seu filho Enos. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 26, que quando Enos nasceu, o povo estava invocando o nome do Senhor. Sabe quem foi filho de Enos? Enoque, aquele que o Senhor o levou para si. Então são pessoas de orações. Nós temos essa grande ferramenta que usamos muito pouco. E a madrugada é um momento onde nós podemos estar na presença de Deus, buscando a sua face e vencendo no dia a dia. Ó, quem começa o dia ouvindo a voz de Deus, termina o dia sustentado por Ele. Só vamos ter colheita se houver uma boa semeadura. O clamor da madrugada revela dependência. Toda vez que a gente está assim, eu vou falar de mim. Toda vez que a gente está mais apurado, nós entramos em orações de madrugada e colocamos a igreja para esse clamor. Colocamos aqui na nossa igreja até um relógio de oração mensal. Para quê? Para que haja o agir de Deus no nosso caminhar. E Deus honra o coração que o busca em primeiro lugar. Talvez nossas manhãs estejam cheias de correria, mas que tal separar um tempo para o Senhor? A oração não muda Deus, mas muda você. Não existem grandes orações. Existe um grande Deus que ouve a nossa oração. E aqueles que de madrugada me buscam, estes me acharão. Fique com essa vitamina de fé do dia 20º dos 40 dias de milagres. Porque se é milagre, tem a ver com meu Deus. E eis que eu estou à porta e eu bato. E aquele que bate, a porta se abre. E aquele que pede, recebe. E aquele que busca, acha. Fique com Deus, Deus abençoe e que a paz fique na sua casa, hoje e sempre.